Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro, para quem não me conhece. Atualmente eu estou como coordenador substituto da Coordenação Geral de Informações. Deixa eu colocar. Agora. E a minha apresentação vai muito no sentido da gente entender a proposta, que ela é um pouco bem diferente do CISRCA, né, quando a gente começar a visualizar ela, e a gente fazer uma reflexão sobre se é isso que a gente quer mesmo e discutir, né? Então, o nome, né, esse é a gente colocou o primeiro encontro nacional, é um encontro mesmo, a gente não quer fazer uma oficina, quer se encontrar e discutir, e a gente espera que tenham vários outros encontros, pelo menos uma vez por ano, para a gente ir evoluindo a proposta. Os meus primeiros slides são muito para a gente refletir um pouco. Até poucos anos, né, a gente tinha um cenário mais parecido com o que a gente está vendo nessa tela aqui, né? Não que a gente não tenha isso ainda, né? Mas ela se pautava muito, né, por uma quantidade muito grande de papel nas nossas mesas de trabalho e nos estabelecimentos de saúde, né? Claro que a gente ainda tem, mas hoje isso já muda muito com a implantação de vários sistemas, não só prontuários eletrônicos, mas até sistemas administrativos. Esse volume de papel começou a diminuir. Nossos computadores eram beges, né, e eles iam ficando cinzas assim, com o tempo, né? Principalmente a gente colocava as mãos, né, eles iam mudando de cor. Nossos sistemas assim eram menos intuitivos, cheios de telinhas, né, azuizinhos, rodavam nos primeiros Windows. Aí a gente tinha uma cena muito forte assim. Nos serviços de saúde isso foi muito interessante. Eu nunca tinha pensado no curso de especialização, né, a seringa dentro dos estabelecimentos de saúde, as seringas de vidro, né, praticamente chegavam com a marmita assim de ferro, né, e abriam a seringuinha de vidro, colocava álcool, flambava, né, colocava fogo assim, e daí, né, hoje isso, muitas tecnologias, né, e compreensão dentro dos serviços de saúde mudaram. Disquete, né, eu até hoje falo assim, manda disquete, né, como se fosse manda um arquivo, até hoje, porque eu sou dessa era aqui, né. Era do Zip Drive, quando a gente queria fazer backup, o Zip Drive tinha 100 MB, né? Então a gente usava para fazer backup. Eu conseguia fazer backup do processamento estadual num Zip Drive, né? Hoje o Zip Drive não dá nem um DBF daqueles, né? Cheio de... todo mundo mandava em disquete e a gente tinha muito no serviço de saúde a utilização de meios analógicos, né? Hoje a gente tem chapa de raio-x, mas a mensagem aqui é hoje a gente tem muito mais. Tem vários serviços de saúde que já conseguem fazer isso tudo no computador, né? Existem padrões para a gente migrar isso para um meio digital. Então o cenário, há muito pouco tempo atrás, era esse. Hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, isso já evoluiu bastante, né? A gente tem esse conceito mais atual que é da internet das coisas, onde tudo está conectado, né? Desde os nossos computadores, refrigeradores, tudo vai se conectando e no meio disso sempre a gente vê a e-saúde como um componente principal, né, dessa internet onde tudo está conectado, desse conceito onde tudo começa a se conectar. Nós temos aí os consultórios com muito menos papel, né? Praticamente o médico está ali, só ele, o computador e a pessoa. Nós temos os prontuários eletrônicos, diversos sistemas administrativos e clínicos dentro dos hospitais, e aparecem também os dispositivos, né? Muitos dispositivos vestíveis, né? Smartband, smartwatch, e todos eles têm esse foco, todos eles têm um foco muito grande no coraçãozinho ali, né, que já virou meio clichê assim da e-saúde, né? Então esses dispositivos eles estão 24 horas por dia já rastreando o batimento cardíaco, sensor de ultravioleta. Então a gente tem diversas coisas novas aí na área de tecnologia e na área de saúde. A área de saúde mudou muito nesses últimos anos. Eu cada vez volto aqui.
Esse aqui é o que eu chamo de um prontuário eletrônico dos anos 80, assim, né? Ele é muita tela, uma telinha assim, Visual Basic, né? Delphi, assim, com muita tela, muito confuso, assim. A gente trabalhava até muito pouco tempo com sistemas muito nessa perspectiva, que é um prontuário, né? Tem aqui a avaliação, plano terapêutico, os dados da pessoa. E hoje a gente está mais para um prontuário eletrônico, quase um Facebook, né? Porque isso é um prontuário eletrônico, não é Facebook, né? A gente tem ali o Dr. Léo e acessando o prontuário da paciente dele, já tem as notificações, caixa de e-mail, né? Só falta daqui a pouco a gente estar curtindo o ritmo cardíaco do outro, nível de glicose no sangue, daqui a pouco a gente não pode duvidar de nada, né? Mas mudou muito. E por que isso mudou, né? Desenvolvimento tecnológico, mas principalmente a discussão que já vem há algumas décadas de padrões, né, semânticos, padrões de interoperabilidade que fizeram com que isso se torne possível hoje, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, a gente não vai se aprofundar nisso, mas o padrão DICOM, ele é um padrão para imagens, né? Então, vários serviços de saúde, hospitais já não utilizam mais chapa de raio-x, os equipamentos todos eles estão conectados e eles conseguem armazenar informações em servidores, informações de tomografia, ressonância, raio-x. Então toda a parte de imagem, o padrão DICOM ou outro, mas o mais difundido é o DICOM para eliminar esses meios analógicos e começar numa perspectiva mais digital. E eu posso enviar, né, eu faço o raio-x e envio para o médico na clínica dele, ou até para o celular dele se ele não estiver na clínica, para outro hospital se essa pessoa vai continuar o cuidado dela em outro lugar. Essas tecnologias é que permitem isso, né? O HL7, que é um padrão de troca de mensagens entre prontuários, entre equipamentos, né? O SNOMED CT, que hoje, né, que a gente já está aí há 1 ano e meio, mais ou menos, negociando, começar a utilizar ele, se associar a IHTS-DO para começar a usar SNOMED CT. Até semana que vem a gente está indo, né, nós do TERAC, do DAB e da UNB para o Uruguai para continuar as negociações. E são padrões que fazem com que, inclusive, o que o médico escreve em texto livre possa se tornar código dentro de um sistema e a gente possa fazer estatística com esses dados, né, que hoje são textuais e o nível de recuperação deles é muito baixo, né? Está trabalhando na perspectiva de registro eletrônico. A gente tem a estratégia de e-saúde no SUS, os padrões de informação, os arquétipos, né, das informações dos serviços de saúde. Tudo isso está sendo proporcionado não só por tecnologias, mas por padrões, né? E se a gente consegue hoje no serviço de saúde ter um outro cenário por causa disso. Mas a gente tem um abismo hoje muito grande entre o ideal, né, isso que a gente está idealizando, e o real. Parte desse sentimento, né, que a gente no Ministério está sentindo, pesquisadores e vocês nas gestões, a culpa é dessa portaria aqui, né, que é a portaria 2073 de 2011, que ela regulamenta o uso desses padrões, né, de interoperabilidade e padrões de informação. Então foi muito bom, assim, não é bom porque a gente ainda não conseguiu implantar, né? Mas o bom é que a gente começou a ficar inconformado com o que a gente tem hoje, que são os nossos diversos sisteminhas, né, que foi falado aqui na mesa. O RAS, o BPA, Pré-Natal, CIAB, APAC, AIH, Siscan, diversos sistemas que a gente trabalha no nosso cotidiano. Então a gente está assim, olhando para tudo que a gente, né, e trabalhando com tudo que a gente tem hoje, mas idealizando coisas novas que já são realidade em outros lugares, e até no Brasil, mas para alguns serviços de saúde, para alguns lugares mais na esfera privada, e que a gente tem que incorporar no SUS, né? A gente não pode continuar trabalhando nessa perspectiva, sabendo que todo mundo, né, e a potencialidade que essas tecnologias podem trazer para a gente, né? Então, esse abismo, o que a gente tem hoje? Efetivamente, o que a gente tem hoje a nível nacional é muito pouco, né?
muito pouco mesmo. Quando a gente começa a estudar as informações em saúde, todos os instrumentos, não só o CI e o SH, mas todos essas bases nacionais e até mesmo sistemas temáticos e todo esse ambiente, a gente nota que a gente não tem informação, as informações mais básicas de um processo de atenção. E é um paradoxo, porque a gente tem muita informação, a gente gera muita informação. Né? A gente tem diversas figuras, diversos formulários que a gente preenche, coisas específicas dependendo do tipo de atenção, mas quando a gente tenta dar uma resposta mais geral, né, e a gente deveria conseguir dar primeiro as respostas gerais, a gente não consegue. Quem acha que a gente consegue responder essas perguntas aqui hoje? Né? Quantas internações, quantas pessoas atendidas, o fluxo na rede, os custos, né? Isso aqui são as primeiras coisas que a gente tem que conseguir responder, né? Quantas internações aconteceram no ano passado no Brasil? Olhem aonde a gente está, século 20, 21, né? 21, parece que a gente está no século 20 mesmo, né? E a gente não consegue falar quantas internações tem no país. Então vamos facilitar. Né? Como a gente tem três níveis de saúde, né, de organização de saúde, a gente tem a esfera privada, a suplementar e a pública. Quantas internações a gente tem no SUS, então? A gente não consegue. Alguém pode falar assim, mas é só contar o número de AH, a gente tem. Né? Não tem. Né? Primeiro, o AH não corresponde a uma internação, né? Como vocês que trabalham sabem que uma AH ela representa a autorização do procedimento principal e uma pessoa pode ter diversos numa internação. E segundo, não são todas as pessoas que informam uma AH mais. Né? E a gente vai ver o porquê disso. Foram mudando os tipos de financiamento dentro do Sistema Único de Saúde e algumas pessoas não viram mais sentido nesses documentos que a gente tem hoje. Então a gente realmente não sabe. Quantas pessoas, a gente, até quando eu trabalhava no Estado, lá no Ministério, a gente às vezes pega as bases de dados e conta cartão e faz... Se a gente consegue alguma informação próxima, é em cima de muito trabalho, né? Que a gente faz no Axis, em SQL, a gente faz um monte de manobras para conseguir uma informação que ainda assim não é confiável. Então a gente não sabe quantas pessoas estão sendo atendidas na rede, a gente não sabe o fluxo, até porque a maioria dos procedimentos, os mais frequentes, são BPAC, né, no SUS, então a gente sabe que foi atendido, né, e que também o BPAC tem um nível de erro muito grande, porque ele é um número, né, se eu boto 20 ou se eu aperto uma vez mais no 0,200, né, eu mudo completamente e isso passa despercebido. Quais os custos? A gente está numa crise para conseguir olhar quais são o real custo dos serviços, porque esse nosso modelo de pagamento por procedimento ele não dá mais conta. Os procedimentos e diagnósticos, né, a gente informa muito mal, ou informa enviesado pelo caráter de faturamento que a gente tem, e diagnóstico é uma coisa que a gente não dá muito valor. Se tiver compatível com a tabela e não glosar, está ótimo, né? E não é isso que a gente quer. Né? O que a gente efetivamente tem hoje, então, são que a maioria da parcela de informação da atenção à saúde ainda é produzida numa lógica centrada em produtividade de procedimento assistencial e faturamento dos serviços prestados. Tá? Essa é uma característica dos nossos sistemas. Mas eles são sistemas que geram informações a nível nacional, né? Desde o nascimento deles. Uma parte boa e uma parte ruim. E essas duas características são oriundas de um sistema previdenciário, né? São oriundas ainda do INAMPS, que as informações geradas, elas visavam rodar, né, todo esse mecanismo de pagamento e de financiamento do sistema previdenciário para pagar os prestadores. E o INAMPS já não existe, né, há um bom tempo e a gente ainda continua produzindo informação dessa maneira. De outro lado, a gente tem uma outra parcela da informação que é gerada por sistemas que eu chamo de temáticos, né? E eles estão ou focados num problema específico de saúde, ou numa linha de cuidado, ou qualquer outra necessidade de informação
que foi sendo mapeada através do tempo. Foram surgindo, né, CISCAN, CIS-pré-natal, CIS-colo, CIS-mame, perdia, CIS tudo, tem um monte de CIS aí, né? E são informações, né, a gente está falando de informações da atenção à saúde, todos eles falam de atenção à saúde, né? Então as palavras que melhor descrevem esse cenário todo é a fragmentação das bases de dados, que a gente tem várias bases de dados, dos sistemas de informação também. Dependendo do que a gente precisa, a gente pula de sistema em sistema, né? E a redundância na produção de informação, porque isso, como eu tenho diversos sistemas, eu vou captar uma informação aqui. Antigamente isso era muito claro no SIAB, né? Eu tenho informação do SIAB, daí eu tenho que enviar para o CIA, mas ele não gera automático, né? Isso, nos anos 90 a gente falava muito isso. E daí tem que produzir de novo a informação no SIAB. Hoje a gente tem muito mais isso. Esse foi o primeiro problema que me veio à cabeça, mas hoje a gente tem muito. A gente teve, então, basicamente no Ministério da Saúde, porque esses sistemas eles foram instituídos, o CIA, o SH, e depois todos os outros sistemas que vieram, nos 90, né? Foi em 1990, ainda antes da lei orgânica, uns meses antes saiu a publicação da portaria instituindo o CIA e o SH, ainda sob gestão do INAMPS. E desde lá, a gente teve 3 tentativas de reorganizar as informações dessa área. A primeira foi o CIMAC, né, um projeto de 2001, que ele foi interrompido, né, no meio do caminho para iniciar o projeto do CIAS, porque ele considerava só a média e alta complexidade, ele não considerava a atenção básica. Em 2003 surgiu o projeto do CIAS, e ele foi interrompido também, mas ele já dava conta, também tentava dar conta da atenção básica, né? Tem diversas pessoas aqui que participaram dessa construção, né? Tentaram construir isso, e ele foi interrompido de novo por mudanças, né, nas prioridades, e uma delas foi centralizar o procedimento das AHs, né? E foi aí em 2005 que foi lançado o SHD, que descentralizou o processamento das AHs. E todo mundo fala que o CIA já nasceu descentralizado, né? Ele nasceu descentralizado porque a gente faz um monte de script para pendar aqueles bancos de dados DBF, porque ele não é descentralizado, né? A gente fez, como a base de dados ele é muito insegura, a gente consegue criar uma base através de todas as bases de dados das regionais, por exemplo, né? Então ele não é descentralizado, na concepção dele. E o terceiro, que eu acho que todos conhecem, né, muito bem, é o projeto do CIS-RCA, que a portaria dele foi publicada em 2011, e 2011, por incrível que pareça, é o mesmo ano da portaria aquela de padrões de interoperabilidade. 2 meses, 1 mês e pouco de diferença entre as duas, né? Então a gente estava, por um lado, lançando o CIS-RCA, e por outro lado, existia uma discussão muito mais profunda sobre padrões para desenvolvimento dos sistemas. E assim, a gente tentou, durante um tempo, encaminhar o CIS-RCA por um lugar certo, mas não deu, né? Teve erros de estratégia, de compreensão, não existiu uma ruptura, uma conversa maior sobre padrões e modelos de dados aqui e sobre os padrões da portaria que estavam sendo instituídos na mesma época. Então ele se tornou obsoleto, principalmente por não seguir os padrões da portaria. A gente não podia estar continuando um sistema com um foco assim, só em unificação de uma plataforma. Vamos migrar tudo para Java Swing e está tudo certo. Não é isso, né? O que a gente vai discutir aqui é outra coisa. Esses 3 projetos eles tiveram características em comum, claro, e a gente acha, hoje a gente faz uma leitura de que exatamente por isso que eles não deram certo. Primeiro, eles ficaram centrados na unificação de sistemas fragmentados, que já é uma boa evolução, e no desenvolvimento de novas funcionalidades. Eles tiveram foco na revisão e aprofundamento até nas regras de controle, e pouca e nenhuma discussão sobre modelos de informação e sobre padrões, né? A gente não discutiu isso na época. A gente, eu digo, na instituição, eu não estava no Ministério nessa época. E também esses padrões não eram tão difundidos, a gente não tinha uma portaria, né, para nos orientar de como a gente tinha que fazer isso.
Mas os modelos de informações atuais, né, RAS, BPA, PAC, eles continuaram inalterados dentro do projeto do SysRCA e não resolveu um problema histórico de fragmentação de bases de dados. Isso vem sendo apontado desde o comecinho da década de 90, já diversos pesquisadores já começaram a produzir diversos trabalhos falando da fragmentação dos sistemas no SUS. Né? Praticamente quando eles já surgiram fragmentados e cada vez se aprofundou mais. E os instrumentos, além de eles serem fragmentados, eles não têm uma lógica única, né, dessas bases de dados, porque eles foram conformados na historicidade e por necessidades que foram surgindo. Então, por exemplo, o que é a fragmentação? A gente fala muito hoje a fragmentação das bases de dados, modelos de informação, mas o que é na prática fragmentação das informações, para a gente sentir, né? Imagine uma pessoa indo no serviço de saúde, ela vai numa urgência, né, num hospital que tem urgência, e ela chega para fazer uma consulta. Né, então ela primeiro faz a consulta. O que a gente gera de documento para a pessoa fazer uma consulta no SUS? É um BPA, né, BPA-C. Todas as consultas estão em BPA-C. Então a gente gera um modelo de informação, um documento, onde eu vou agregar todas as consultas daquele dia, naquela instituição, durante o mês, vou colocar o número do procedimento, o CBO do profissional, a idade em alguns procedimentos e a quantidade. Então eu estou centrado em produtividade de procedimento aqui dentro de uma instituição. O médico faz a consulta, pede alguns exames e no meio desse, dá uma medicação para ele, porque ele está ruimzinho, está meio amarelo, está, né, tá batido, e ele desconfia e pede para fazer uma tomografia também. Então, aonde que está a tomografia hoje? BPAI. Né? Então, a gente, no mesmo processo de atenção, a gente gera um outro documento, que é o BPAI. Depende do procedimento, eu vou gerar outro documento. Então, eu tenho lá no BPAI já outro nível de informações. Algumas eu já individualizo, né? Já sei quem é a pessoa, já sei quem é o profissional que atendeu ela. Ok. Aí ele faz, volta no médico, gera uma, né, vai na consulta de retorno e o médico descobre, sei lá, que ele está com uma insuficiência renal e ele precisa fazer uma hemodiálise urgente ali. Então o que eu gero? A PAC. Né? Daí na PAC aqui eu tenho outros procedimentos, né? Eu tenho a químio, eu tenho a rádio, eu tenho a nefrologia e para completar eu gero esse documento aqui para essa pessoa e ainda faço mais uma folha a parte de nefrologia que está aqui embaixo, gero mais informação sobre ela, no mesmo processo de atenção. Ela faz a hemodiálise, né? Ele pega os outros exames e vê que ela estava muito fraca e pegou uma pneumonia. E agora ela vai internar. E agora eu vou gerar outro documento, que é a EH. Ela internou, né? Está lá dentro com a EH, por pneumonia, eu abri esse documento, ela vai ficar um tempo lá. Se ela tiver um problema que não é clínico e sim cirúrgico, ela vai gerar outra EH ainda, né? Porque a pneumonia é clínica. Se eu abrir outro procedimento principal, ela vai gerar outra. Mas é o mesmo modelo de informação, é outro documento, né? E, vamos dizer, melhorou, deu tudo bem com ela, tá beleza. Como ela fez diálise, a gente sabe que ela vai gerar sempre a PAC durante um bom tempo, né? E ela foi para casa e encaminharam ele, sugeriram para ele ficar sendo acompanhado pela atenção domiciliar. A gente gera o RAS AD da atenção domiciliar, né? Tem outro documento na vida dessa pessoa. E vamos extrapolar, daí descobrir que ela tem um problema mental, né? E daí encaminhar ela para o CAPS, ela vai gerar. É praticamente uma desgraça, né? Mas a problemática aqui é que a gente tem um documento para cada coisa, praticamente. Especial, e daí tem mais o laudo de autorização do procedimento especial. Então, é coisa. Cada modelo de informação tem informações variáveis, seja do paciente, do atendimento, dos procedimentos, e aí a gente tem... Isso é fragmentação da informação. Né? Fragmentação de sistema é que, para agravar a situação, eu tenho um sistema para captar cada formulário desses. Né? Praticamente. O BPA eu coloco 2, o Raspberry, mas eu tenho diversos sistemas. Então, isso é fragmentação. E a unidade de registro deles, como eu falei, ela é diferente, né? O BPA ele tem foco na produtividade daquele estabelecimento,
O BPAI, como vocês sabem, vocês olhando o formulário, ele está com foco na produtividade de profissional, é o profissional que vai no cabeçalho. Eu quero saber quantas consultas ou sessões de fisioterapia aquele profissional fez e quais as pessoas ele atendeu. A IH e a PAC, ele tem essa característica do processo de autorização, então ele está focado no processo de autorização, não é na pessoa. Né? É uma folha de faturamento que, quando eu dou um número para ela, eu atribuo, gera uma fatura com foco nesse processo de autorização. E isso eu acho que a gente vai ter que discutir também se esse processo de autorização ainda faz sentido nos dias de hoje do jeito que ele é feito. Né? Em vários lugares a gente acha que esse processo de autorização é muito cartorial. Né? Eu envio o número, ele fala, faltou 50, eu envio mais 50. Né? Então, a gente, no contexto do INAMPS, isso fazia muito sentido. Né? Eu tinha uma estrutura muito bem formada de autorizadores, auditores e tal, que fazia muito sentido naquele contexto. Hoje em dia, isso começou a perder muito do sentido. O CH tem foco no evento, somente procedimento principal, e o RAS-AD psicossocial, ele já tem um foco no indivíduo e no estabelecimento de saúde que presta o cuidado. Mas a gente teve uma confusão muito grande para implantar ele, porque foi o primeiro sistema que a gente começou a ver que começou a ser utilizado por profissionais de saúde e não pelos setores de faturamento, porque ele não fatura. Então, muitas pessoas do faturamento não viram sentido em produzir aquela informação. Então, o que a gente está em jogo aqui também não é só a diferença desses modelos de informação, e sim qual é a característica que cada informação que é gerada nesses instrumentos tem. Né? Eu tenho aqui um faturamento muito grande na HAPAC e aqui eu tenho informação para monitoramento de uma política. Então, os profissionais de saúde não sabem preencher um sistema que ainda tem muito característica dos outros instrumentos anteriores. A gente tentou melhorar, mas foi pior ainda. Né? A gente perdeu muita informação nessa migração, por exemplo, das APACs, da parte de psicossocial, para dentro do RAS. Então, tendo em vista esses problemas, nos últimos meses, as diretorias do DERAC e do DataSUS realizaram diversas reuniões. A gente teve que conversar sobre o projeto SIS-RCA e alinhar os projetos de sistemas de informação que a gente tinha em andamento no departamento e até na SAS como um todo, né? Porque isso está muito interconectado. Diversos sistemas de outros departamentos enviam informações para nossas bases de dados do CIA e do SH. E essas reuniões geraram uma série de consensos e de ações, né? A gente já mapeou ações que a gente tinha que fazer para aproximar os projetos do DERAC e da CGSI no contexto da informática em saúde atual, que é aquele contexto lá do começo. Né? A gente veio desse primeiro paradigma e a gente está indo para um paradigma novo e a gente tem que evoluir nossos sistemas nessa direção. Da Estratégia de E-Saúde para o Brasil, que é um documento, né, que está sendo publicado pelo Ministério da Saúde, que fala não só de registro eletrônico, mas da e-saúde, telesaúde como um todo, e do projeto do Registro Eletrônico em Saúde Nacional. Surgiu a necessidade de remodelar, então, essas bases de dados ambulatoriais e hospitalares na perspectiva de um conjunto mais conciso de informação, né, de revisitar um pouco as informações que a gente tem, focar ela no indivíduo, né, e reduzir o viés de faturamento que esses documentos de hoje têm e que ainda vieram do INAMPS, né, e que não acompanhou as modalidades de financiamento do SUS atuais. Vocês sabem que eu acho que desde a metade da década passada, 2004, 2005, começaram muitos prestadores ter o teto da média ou da alta contratualizado e eles não faturam mais por esses instrumentos. Essa crítica que a gente está fazendo não é uma crítica assim, esses instrumentos não serviram para nada. Eles serviram para muita coisa na época que eles se proporam. No momento que eu começo a mudar a lógica e precisar de novas informações, focar a informação no indivíduo e não buscar o faturamento, porque eu começo a financiar de outra forma, eu preciso revisar isso. Esses instrumentos durante muito tempo fizeram pleno sentido. Hoje em dia a gente já começa a duvidar da capacidade deles, né, da potencialidade de continuar mapeando os processos de saúde. Diminuir a fragmentação dos sistemas e das bases de dados, com esse conjunto mais essencial,
que possibilite pelo menos 4 coisas. A avaliação da saúde da população, a gestão dos serviços assistenciais de saúde, o monitoramento dos serviços e das políticas de saúde e o faturamento de serviços ambulatoriais e hospitalares, quando ainda for o caso, porque ainda diversos prestadores ainda recebem por faturamento em alguns lugares. Isso depende muito da política estadual e municipal, de como opera o mecanismo de financiamento dela ainda. Diminuir a quantidade de sistemas, isso aqui é muito era a base do CIS-RCA, 5 sistemas de coleta e 3 sistemas de processamento, mas disponibilizando uma solução muito mais de contingência e contextualizada com as necessidades de um registro eletrônico de saúde dessas discussões mais modernas. Que isso a gente não fez, né? A gente focou a discussão do CIS-RCA no sistema. A primeira reunião do CIS-RCA que teve, a gente veio com um sistema para vocês, né? E o que a gente quando a gente começou a apresentar o conjunto mínimo de dados, a gente não tinha a mínima ideia ainda de como é que ia ser o sistema. Depois que a gente começou a discutir, desenhar e fazer alguns protótipos disso. Uma compreensão, né, um alinhamento muito importante é que os sistemas de coleta pós-atendimento, todos esses que a gente está falando são de pós-atendimento, ou seja, existe um processo de atenção, um prontuário eletrônico ou em papel, profissionais de saúde que registram informação e depois eu tenho pessoas que sumarizam sua informação para apresentar. Esses sistemas, eles têm que ser substituídos gradativamente por soluções que consigam captar a informação durante o processo de cuidado e não pós, né? São os profissionais de saúde, no processo de atenção à saúde que eu tenho mais qualidade da informação, tenho pessoas capacitadas a falar o que é aquele processo, as coisas que estão acontecendo ali. Então, a gente tem que substituir eles, né, por prontuários, sejam eles privados, né, que existem diversas empresas no Brasil que oferecem soluções, ou no SUS existe uma estratégia para isso, que é a estratégia do ESUS, né? Tem aí o ESUS AB, que já está difundido em diversos municípios, né, e unidades básicas no Brasil, o ESUS hospitalar, o ESUS SAMU, UPA, né, que são as variações do ESUS hospitalar, e o sistema, a gente sentiu também a necessidade de um ESUS ambulatorial, né, que a gente ainda está vendo como é que a gente desenvolve essa solução, baseado na experiência do ESUS AB, né, que é um sistema muito bom e que a gente analisou que vai de encontro com as nossas necessidades. E então essa é a estratégia oficial do Ministério da Saúde para informatizar o processo de atenção. Então o projeto do CIS-RCA é encerrado e dá lugar para esses estudos sobre o conjunto mínimo de dados. Alguém ainda tinha dúvida que o CIS-RCA tinha encerrado? Aqui, isso é surpresa. Né, a portaria ainda está em vigor, né, mas assim, a gente viu que ele foi perdendo a potência. Já faz uns 2 anos que a gente não fala em CIS-RCA, né? Então, ele é um natimorto, né? É verdade. E foi definido, então, um plano de trabalho inicial em que a primeira tarefa era começar a estudar o conjunto mínimo de dados. Que informações a gente precisa? O que é o conjunto mínimo de dados? Né? Vocês têm aí alguns documentos, mas ele é uma tradução literal desse conceito de Minimum Dataset Healthcare, que não é novidade. O que a gente está falando no conjunto mínimo de dados existem em diversos países desde a década de 70. Quem começou com isso foi os Estados Unidos, né, na área hospitalar, fazendo um sumário de alta uniforme, né, esse Uniform Hospital Discharge. E depois isso foi rapidamente incorporado na comunidade europeia e ficou durante um tempo com 14 variáveis, né, na década de 70 e 80. Cada um deles começou a estudar melhor quais as necessidades de saúde de cada sistema. O sistema de saúde norte-americano e de outros países é diferente, então as necessidades de informação vão ser diferentes. E isso começou a ser assim, a primeira base padronizada de informações em saúde. A gente, na época de 70, estava fazendo outra coisa. A gente tinha o sistema de contas hospitalares, a gente fez o SAMPS depois, e depois o SH, que é a mesma coisa que o SAMPS em outra tecnologia. Os conceitos continuam o mesmo, né?
Então a gente estava muito preocupado nessa época em girar o sistema previdenciário e não conseguir informações básicas de saúde da população. Essas variáveis, elas objetivam então processos administrativos, médicos, administrativos e clínicos, que tem aí no documento de vocês o que é cada tipo de informação dessas. Para que se usa o CMD, o Conjunto Mínimo de Dados? Conhecimento da atividade assistencial desenvolvida na rede, obtenção de indicadores de gestão e qualidade assistencial, conhecimento do perfil de morbidade e mortalidade da população atendida nos serviços de saúde, e aqui a gente já está adaptando para a população brasileira, né? Isso aqui é um compilado do que a gente achou de usos em outros países dos conjuntos mínimos de dados. Conhecimento do perfil demográfico da população que é atendida nos serviços, subsidiar o monitoramento de políticas públicas, subsidiar processos de planejamento da rede assistencial, possibilitar também sair desse paradigma de pagamento por procedimento na área hospitalar e buscando aplicar algoritmos de classificação de pacientes, que tem os DRGs, né? Traduzindo, ele ficaria grupos de diagnósticos relacionados, que tenta classificar os pacientes e saber o nível de complexidade que aqueles serviços hospitalares estão atendendo, né? Para conseguir ranquear a diferença no financiamento, no repasse de recursos para eles. Então isso é utilizado em diversos países hoje. Eles não pagam procedimento, pagam em cima dos cálculos realizados em cima dos DRGs. E possibilitar também, que é uma realidade nossa, a realização de processos administrativos nos 3 níveis de gestão, incluindo o faturamento, né, que é uma realidade para a gente. Mas o que a gente quer é cada vez migrar mais desse processo de faturamento para os DRGs ou para outras soluções que nos façam ver o serviço de saúde de uma forma mais global e menos focada na produtividade de ações. Essa é uma frase, parece que é uma frase de um livro, assim, né? Mas não é. O Pepe Bonet, a gente teve a oportunidade no DERAC de conhecer ele. Ele foi o último diretor do INSALU, que é o Instituto de Previdência, que era o INAMPS na Espanha, na Catalunha. E a gente teve uma oportunidade de conhecer ele e discutir sobre o conjunto mínimo de dados. E lá no meio de uma conversa com ele explicando o conjunto mínimo e outras coisas, ele falou isso e me marcou muito, né? O que era o conjunto mínimo básico de dados, que é o nome que eles dão lá. E ele falou, é o mínimo que faz mais. Parece que não fala nada a frase, né? Mas ela tem uma característica de nos mostrar que quanto mais a gente quer fazer, né, ela é um paradoxo, né, que são aqueles usos do CMD, mais informação a gente vai ter, né? Então a gente tem que equalizar o mínimo de informações com os objetivos, que é o que a gente precisa desse conjunto mínimo de dados para alcançar um objetivo. Então a gente tem que equalizar informação, quantidade, para que isso seja uma coisa fácil de captar, e objetivos, que é o que a gente quer fazer com ela. Uma definição temporária que a gente deu para o conjunto mínimo básico mínimo de dados, está também nos documentos de vocês, é essa aqui. Uma base de dados padronizada de natureza administrativa, clínica e demográfica, que contém um núcleo mínimo de informações referentes a cada contato assistencial, servindo de subsídio para a gestão, planejamento, avaliação da rede assistencial e serviços de saúde, bem como investigação epidemiológica e clínica. Essa parte aqui de investigação hoje nas universidades e dentro até dos hospitais, com o nível de informação que a gente tem, é praticamente impossível fazer estudos com essas nossas bases de dados, né? É um componente de informação essencial para a gestão da rede de atenção à saúde, programação das ações e serviços de saúde, planejamento em saúde nos 3 níveis de gestão, proporcionando uma base de dados assistencial válida, confiável, comparável e oportuna. É uma definição grande e a gente está trazendo essa definição para discutir com vocês, né? A gente tem que dar uma definição nacional para isso. Isso é um compilado de várias definições e a gente foi adaptando um pouco para chegar o que a gente quer com um conjunto mínimo de dados.
O contato assistencial aqui, a gente vai ver depois com mais detalhe, seria uma atenção à saúde prestada ao indivíduo numa mesma modalidade assistencial, né, ambulatorial, hospitalar, atenção domiciliar, de forma ininterrupta no mesmo estabelecimento de saúde. E daí depois a gente vai ver que isso tem um potencial muito grande, essa definição. Por exemplo, no contato ambulatorial, o ininterrupto é o mesmo dia, né? A pessoa ambula, como a Ana sempre fala, faz o contato, sai do serviço, terminou o contato assistencial dela, volta, e daí eu tenho a geração dos episódios, né? Eu vou juntando esses contatos e vou fazendo os episódios de saúde. E numa internação, por exemplo, o contato da pessoa se interrompe quando ela tem alta, então não é um dia, pode ser meses, né? Dias, meses, algumas pessoas até anos. Então, o nosso foco, a unidade de registro do CMD é o contato assistencial, diferente do que a gente tem hoje, que é o número de internação, é os 3 meses da APAC, daí eu gero outra, né? A gente não tem uma uniformidade do que é a nossa unidade de registro dentro da base de dados. 2 conceitos que são assim, que é bom a gente se apropriar para dar continuidade, são não os conceitos eles têm os conceitos da ISO no documento de vocês, que são os conceitos sobre o que é registro eletrônico em saúde e prontuário eletrônico em saúde. Mas nesse momento é bom só a gente saber qual é a diferença deles, né? E essas 2 referências aqui do CFM e desse autor nos dão o diferencial do que é um prontuário eletrônico e um registro eletrônico, né? Que é o prontuário eletrônico, ele é um documento legal do paciente, ele é de uma instituição de saúde, ele é interno de uma instituição de saúde, serve para fazer, né, para atenção daquela pessoa naquele nível, e ele é fonte por um registro eletrônico em saúde, né? E o registro eletrônico em saúde, ele é um sistema de propriedade do paciente, dos profissionais de saúde, né? As informações dele servem para os profissionais de saúde, para os pagadores, né? Para as seguradoras de saúde, para acessar esses registros do paciente fora da instituição, né? No CFM também dá uma diferenciação aqui, né? Que com o tempo, o PEP, ele, que era antes de uso exclusivo de uma instituição de saúde, evoluiu para o conceito de registro eletrônico em saúde, que tem um núcleo conceitual em compartilhamento das informações. Então, basicamente, o prontuário eletrônico em saúde, ele é interno a uma instituição, ele tem muitas informações, é um sistema de suporte à decisão, enquanto o registro eletrônico tem esse foco muito grande em compartilhamento de informações para a continuidade do cuidado. E esses 2 autores exploram muito as diferenças entre prontuário eletrônico e registro eletrônico. Um é um documento legal da instituição, o prontuário, o resto é um subconjunto de informações desses prontuários, nas diversas instituições que o paciente foi atendido. O prontuário é de domínio da instituição, enquanto o resto é de domínio do paciente e outros atores interessados nas informações. O prontuário está no âmbito das clínicas, hospitais e ambulatórios, enquanto o resto está no âmbito dos municípios, regiões, estados, países e até continentes, né? Como no caso da União Europeia. O prontuário eletrônico, ele não pode acessar a informação de outras instituições, ele é dentro de uma instituição, enquanto o resto acessa informações de diversas instituições, está conectado, e o negócio dele, a função dele, é exatamente juntar essas informações para ajudar na continuidade do cuidado em qualquer estabelecimento que essa pessoa transite, né? Então, quando a gente fala em informações da atenção à saúde, a gente tem basicamente 3 níveis, 3 instâncias de informação, né? O primeiro é o prontuário, interno à instituição, que ela tem bastante informações e seções de informações que servem para aquela instituição fazer o cuidado da pessoa. Ela tem informação do paciente, detalhada, do hospital, do diagnóstico, procedimentos, quem é que vai pagar aquela internação, aquele cuidado, o exame físico, as prescrições médicas e não médicas dentro da instituição, plano terapêutico, evolução clínica, anamnese, enfim, a gente tem diversas sessões. E esse sistema, quando eu faço alguma coisa, por exemplo, eu dispenso um medicamento, ele vai no sistema de
no sistema de medicamento, já dá baixa daquele item. Ele é um sistema muito mais dinâmico do que um formulário em papel transposto por meio digital. Ele tem uma lógica, né, de apoio à decisão. Quando eu envio essa informação, ou quando eu vou para outra instância, que é o registro eletrônico em saúde, imagine um prontuário eletrônico enviando informação para o registro eletrônico em saúde para compartilhar com outras instituições. Eu tenho menos seções de informações, né? Eu já não preciso, talvez, das prescrições, do plano terapêutico, que é alguma coisa muito específica daquele hospital. Mas eu tenho essas outras informações do paciente, do diagnóstico, da fonte pagadora, mas eu já tenho um pouco menos de informação sobre o paciente, menos informação sobre o hospital, né? Eu tenho menos informação sobre o exame físico, essas sessões já têm menos informações, eu preciso de menos coisas. Quando eu vou para o conjunto mínimo de dados, eu preciso de menos informações ainda de cada sessão e menos sessões dessas. Eu preciso do paciente, eu preciso praticamente só o número do Cartão Nacional de Saúde. As outras informações já tem uma instância no Ministério, que é o CADSUS, que tem todas as informações restantes. Então a ideia é que a gente coloque o cartão e tenha as informações do cartão dentro do conjunto mínimo de dados. Do hospital eu preciso do número do CENES, o resto está tudo no CENES, é outra instância de dados sobre estabelecimentos de saúde. Então não preciso ter essa informação dentro do conjunto. Diagnóstico e procedimento é o núcleo de um conjunto mínimo de dados para fazer DRG e CRG, né? Para fazer esses estudos de dimensionamento, estudos de morbidade, mortalidade. A gente precisa muito dessas informações e de fonte pagadora também, num sistema que a gente tem 3 níveis, né? A gente tem o privado, suplementar e o público. Então a gente precisa também mapear essas fontes de remuneração. A mensagem aqui é que o conjunto mínimo de dados tem muito menos informação e o negócio de cada instância delas é diferente, né? Essa instância aqui é um sistema de apoio à decisão, aqui é uma camada de compartilhamento de informações para a continuidade do cuidado, e o conjunto mínimo de dados é um uso secundário dessa informação que tem a ver com os usos administrativos e epidemiológicos da informação, mais demográficos, né? Aqui é só para falar que a informação que a gente produz hoje, no CIA, no SH, ela é completamente descontextualizada de um prontuário eletrônico, de um conceito de registro eletrônico em saúde. Tanto é que eu gostaria de saber se vocês conhecem algum sistema privado ou público que consegue gerar uma EH certinha para enviar para a SH. Não tem sistema privado hoje que consiga fazer uma EH perfeita e enviar para o SHD. Sempre vai ter alguém importando isso dentro desses H01, é a sala de maquiagem, né? A gente fala, dando uma ajeitada e o CID não fecha e tal, para depois conseguir enviar para a base. Isso nos remete a uma coisa assim, se a informação que a gente está sumarizando, né, não é compatível com um prontuário, que é onde mais tem informações e é onde o cuidado é feito, é porque tem alguma coisa errada, né? Não está muito certo isso. Então a gente tem que rever a informação e contextualizar ela ao que existe nos prontuários e não ter essa outra parte aí de dar uma ajeitadinha na informação para ela não ser glosada. Outra maneira de ver isso, né, seria o prontuário do paciente, o registro eletrônico e o prontuário do paciente enviando informações para um registro eletrônico, e aí a gente tem dentro do registro eletrônico em saúde documentos padronizados clínicos para isso, como o sumário da atenção básica, que é do SUS-AB, o sumário de alta, né, hospitalar, que é o documento que está em consulta pública na BNT, já saiu de consulta pública até, né? Agora a gente vai ter outra. Uma revisão e vai ser submetida novamente. A BNT que está propondo isso, que é usado em vários países, né, o sumário de alta hospitalar, e a gente também participa na medida que pode, mas é um trabalho de diversas academias e instituições que está fazendo, então a gente tem que validar isso, né, para o registro eletrônico em saúde, sumário ambulatorial também. No conjunto mínimo de dados, a gente vê hoje que a gente tem duas instâncias, né? A instância do conjunto mínimo básico de dados, que é o que a gente está discutindo hoje. Qual é o mínimo de informação que eu posso ter em qualquer processo assistencial,
né? Que eu posso preencher aquilo ali e ele faz sentido. E eu posso captar isso através dos prontuários eletrônicos ou através de uma solução de contingência, né? Que a gente ainda não tem nome, mas é o sistema de captação simplificado do CMD que a gente está colocando aqui. E a gente tem clareza que, através do tempo, a gente vai ter que discutir também os conjuntos especializados disso, complementares dessa informação. Então, aqui é só a nível da gente tentar ver como isso funciona. Hoje, a nefrologia está dentro da APAC, né? A ideia é que os dados complementares de nefrologia, revisados, porque com certeza a gente não precisa de toda aquela informação dentro do MAPAC, tem muita informação clínica ali, e a informação clínica tem que vir para o registro eletrônico em saúde e não está no conjunto de informação administrativa, né? Esse conjunto de informações da nefrologia, ela vai ficar dentro do CMD e não da PAC, né? Desse conjunto mínimo de informações. A parte do parto hoje, que é da IH, ela também fica contextualizada no conjunto mínimo de dados. Da psicossocial, da... Então a gente não vai ter... Que horas são agora? 11. A gente não vai ter coffee break, deu um probleminha. Então eu vou fazer, depois a gente já sai direto para o almoço, né? Tá? Vocês aguentam? Tranquilo? Então a gente tem os conjuntos de dados aqui para exemplificar conjuntos de dados que a gente tem hoje, mas todos contextualizados no conjunto mínimo de dados, que é o que a gente tem hoje nos documentos. Outra maneira de ver isso, só para exemplificar, vamos pegar os prontuários de saúde do SUS, né? O ESUS-AB, o ESUS hospitalar e o ambulatorial. Todos eles, a ideia é que eles estejam um conjunto mínimo de dados que sirva para qualquer processo de atenção que a gente possa mapear. A ideia é a gente ter uma base de dados que consiga dar conta da atenção especializada, básica, ambulatorial, hospitalar, atenção domiciliar, psicossocial, num conjunto mais conciso de informações. O que a gente tem hoje, então, né, atualmente? A gente tem diversos sistemas de coleta pós-processo assistencial, né, que a gente tem aqui. Essas informações são enviadas através de arquivos TXT, né, que às vezes a gente até mexe neles para dar uma ajeitadinha e eles entrarem nos sistemas. São arquivos TXT proprietários. Por que proprietários? Foi a gente que criou esses padrões, né, durante o tempo. A gente precisou dar uma solução para isso e o DataSUS e os gestores criaram esses padrões para intercambiar informação. Então é só no Brasil que a gente usa o layout de AH daquela maneira, né? Não existe isso em outro lugar. A gente envia para um processamento local, né, um disquete, né, CD, pendrive, e-mail, né, disquete não usa mais, né? E gera esses documentos aqui, que são os documentos fragmentados que a gente tem hoje. O que a gente quer é que, primeiro, o processo de coleta aconteça preferencialmente durante o processo de atenção, né, com a informatização do processo assistencial. Então, se ele tiver um prontuário eletrônico privado ou algum dos prontuários do SUS, que ele registre a informação, que ele informatize o processo assistencial com uma opção pública ou privada, né, de acordo com a necessidade dele e o poder de compra também, né? Se não conseguir, temporariamente, a gente tem um sistema de coleta pós-atenção, né, como a gente tem hoje, sumarizado desses documentos. Mas a gente espera que isso seja por muito pouco tempo, né, e não para todas as áreas. Por exemplo, para a área da atenção básica, não teria sentido a gente fazer isso. Então, a estratégia da atenção básica é o ESUS-AB. A gente não tem que ficar sumarizando informação para enviar, porque a estratégia já está muito difundida. Agora, talvez na área hospitalar e ambulatorial especializada, a gente ainda tem um tempo para conseguir informatizar o processo assistencial e conseguir estar enviando através de prontuários. O importante é que o intercâmbio de informações não seja mais feito por uma coisa que ninguém sabe o que é fora do Brasil, né? Que a gente utilize padrões internacionais para modelar essa informação e para que outros lugares consigam entender o que a gente está intercambiando de arquivo, né?
Tem lugares hoje que, usando padrões, eles conseguem até gerar, por exemplo, imagine uma pessoa no SUS hospitalar se internou, mas ele é um português, né? Então ele volta para o país dele e ele quer aquele registro eletrônico dele, lá em Portugal, gerado no Brasil. Hoje a gente não consegue fazer isso, né? Mas utilizando os padrões, a gente consegue, por exemplo, pegar só o atendimento dele, enviar para lá e eles importarem no registro eletrônico de saúde de outro país. É isso que a gente busca com padrões, né? Interoperar todos esses sistemas a um nível mundial. Esses sistemas vão enviar a informação para o barramento de serviços, então já muda muito, isso não é mais disquete, CD, enviam conectando, se tiver conectividade à internet, de uma maneira automática. Se não tiver, os técnicos do DataSUS vão explicar amanhã quais são as alternativas que a gente tem para também trabalhar offline, mas de uma maneira conectada, né? Offline, mas nem tanto. Enviar essas informações para o barramento e aí sim gerar os documentos do registro eletrônico em saúde e para o conjunto mínimo de dados. Tá? Então muda um pouco a estratégia. A gente ter aqui gerar informações de prontuário de uma maneira mais sumarizada e utilizar o barramento de serviços, que nada mais é um mecanismo muito parecido com o que a ANS tem hoje, que é a TIS, né? Que é disponibilizar os serviços e as mensagens necessárias para fazer a troca de informação entre sistemas privados e públicos. Eu gosto de fazer uns desenhos, né? Ontem eu estava desenhando isso aqui para a gente entender um pouco, né? Algumas coisas dessas não existem, mas vamos pensar num repositório de documentos do Ministério da Saúde, né? A gente tem aqui embaixo diversos sistemas gerando informações, como um sistema de coleta de dados simplificada, o ESUS-AB, ambulatorial, um prontuário privado e até a TIS, né? Até a saúde suplementar. Vamos imaginar esses sistemas enviando as informações necessárias para dentro do barramento. Então a gente pode ter informações de algum desses sistemas entrando no registro eletrônico em saúde. No caso aqui as corzinhas são os ESUS-AB, ambulatorial, hospitalar e privado, enviando essa informação para o barramento e para o RES. As informações da atenção básica vindo pelo ESUS-AB ou através da tecnologia que eles têm para sistemas privados também enviarem para o CISAB as informações. E no ESUS hospitalar e ambulatorial especializado a gente pode estar fazendo a mesma coisa, né? Utilizar os nossos sistemas ou um prontuário privado para enviar informação para a base administrativa desses sistemas. E nesse barramento de serviços também enviar informação e daí de qualquer instância dessas para o conjunto mínimo de dados. Está lendo o barramento, selecionando as informações, seja do sistema de coleta, da TIS, do prontuário privado, e alimentar o conjunto mínimo de dados do Ministério da Saúde, que está no repositório. Uma outra, e isso amanhã o André vai explicar bem, do DataSUS, bem detalhado para vocês. Outra maneira de ver isso é que muda muito o paradigma que a gente tem hoje de ter sistemas offline, bases locais. Imaginem sistemas de envio da informação por estabelecimentos de saúde que podem enviar diretamente para o barramento da saúde e não para o e-mail de vocês, mas enviar isso para uma base de dados nacional, onde vocês, gestores municipais, estaduais e federais, têm acesso a essa base de dados, as informações de vocês, né? Ou seja, eu me loguei como um estado do Paraná, eu vou entrar na base nacional e ver as informações do estado do Paraná. Eu me loguei como DF, como município de qualquer município, eu vou ver as informações correspondentes a mim. E eu vou fazer a gestão e a análise dessas informações direto nessa base nacional que é própria de cada gestor municipal e estadual, né? Hoje a gente trabalha, a gente pode estranhar isso um pouco hoje, mas a gente faz exatamente isso no dia a dia, né? Por exemplo, o Facebook, as nossas informações estão na base nacional, sei lá onde, né? A gente compartilha informações, elas são nossas, as informações do Facebook não é de vocês, é de vocês, né? A gente se sente proprietário daquelas informações, bota, tira, faz uma gestão, né? Mas elas não estão na minha máquina, né? E se der um problema no meu computador, queimar o HD, eu vou num outro lugar e só eu tenho acesso àquelas informações.
Claro que aí entra toda a parte de segurança, de privacidade da informação que a gente tem que discutir. Está sendo discutida no contexto do RES e do Registro Eletrônico em Saúde, essas discussões têm que entrar também na discussão do CND. No momento que toda a gestão foi feita, o que a gente chama hoje de processamento, aprova, não aprova, analisa, duplicidade, é que essas informações subiriam para o repositório de informações do Ministério da Saúde. E aí sim, a minha opção, eu tranco essas informações, eu tenho que ter todo um sistema de gestão de privacidade e segurança para essas informações comporem o repositório de documentos do Ministério da Saúde. Então a gente tem que começar a pensar mais nessa perspectiva, né? De ter um portal, né? E isso é o que a gente está trazendo para discutir com vocês, gestão das informações. O CNES, que hoje a gente já tem lá uma área de gerenciamento de perfis dentro do CNES, e isso a gente tem que ir até nível de estabelecimento de saúde para conseguir fazer esse arranjo. A gente vai entrar bem no detalhe com isso aqui. Então, até o momento, a definição do conjunto mínimo de dados, ele considerou o quê? Informações existentes nos instrumentos de registro de hoje. Se a gente capta essa informação é porque ela serve para alguma coisa, a gente não tirou isso do nada. Reuniões de alinhamento no DERAC, algumas com o DAB também, né, e com outros departamentos depois. Discussão com a área de desenvolvimento do CIA e o SH do DataSUS. Prospecção de alguns modelos de conjunto mínimo de dados de outros lugares. E daí, nessa apresentação, vocês têm esses links aqui e vocês vão ver que cada lugar é bem diferente, essa área de conjunto mínimo de dados, né? Espanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra, mas existem diversos, né? Esses aqui a gente selecionou alguns e estudando, e cada vez que a gente entra tem mais coisa para estudar. E seria bom, né, se a gente conseguisse juntar esforços aqui para evoluir esses documentos em cima de experiências que já existem hoje. Escopo do conjunto mínimo de dados. Ele então, está sendo criado, como vocês viram, para substituir todos os modelos de informação atuais, né? Obtendo dados essenciais e da esfera pública, suplementar e privada. A ideia é essa. A gente tem que fazer uma discussão grande também com a ANS sobre a parte da TIS, né? Para não regerar as informações como a gente faz hoje no CIH. Essas informações já estão numa base, né? Então a gente tem que conseguir aproveitar essas informações para não ter o retrabalho. O modelo de informação hoje ele está dividido em duas partes, né? O que a gente tem hoje efetivamente é a parte de informações básicas com 34 variáveis que tem que estar presente em qualquer registro assistencial e somente 22 variáveis são obrigatórias, né? E vocês têm aí nos documentos quais são elas. O que a gente quer então é isso, migrar de todos esses formulários, né? E todos eles têm nome de boletim, e não é por acaso, porque o nosso foco é muito no formulário papel, por um modelo de dados que unifique todas as informações que a gente tem no processo assistencial. Cronograma de implantação, assim, para discussão, né? A gente tem que partir de algum lugar para discutir. A gente conversou já no Ministério da Saúde com o DataSUS internamente que esses projetos não podem se alongar demais, né? O que acontece é que eles perdem potência e acaba acontecendo o que aconteceu com o CRCA. Isso não quer dizer fazer loucuras também e sair implantando sistemas sem ter treinamento, sem ter uma visão. É a gente sentar, nós aqui, gestores que estamos hoje aqui, criar uma estratégia para que a gente consiga dar conta da implantação desse sistema. O CIH, a gente colocou aqui março de 2016, por exemplo, que uma reunião que a gente fez ontem com a equipe de interoperabilidade do DataSUS nos falou que é possível estar pronto a parte de barramento, dentro do barramento da saúde, em março de 2016. Então, isso não estando pronto, a gente não tem como ter nada pronto antes, né? A maior justificativa desse projeto é colocar esses instrumentos nos padrões OpenAir, HL7, né? Então, a gente não pode pular essa etapa. Então, se o barramento estiver pronto em março de 2016, a gente já tem possibilidade de começar a utilizar ele com o nosso
com o nosso sistema. E daí aqui depois, o que a gente quer que venha, como é que a gente quer que isso aconteça, né? A gente tem que discutir se isso é uma estratégia boa ou não. A gente tem que ver o programa Mais Especialidades, o cronograma dele, que ainda não está bem definido de como ele vai entrar, quando ele vai entrar em vigência para captar essas informações. Né? Para o programa Mais Especialidades, já está nessa perspectiva em não ser captado através de BPA. O RAS, né, ele é fácil também de implantar porque ele não gera faturamento e o modelo de informação que a gente está propondo já dá conta de qualquer instrumento de registro que a gente tem. Depois a gente tem que ver o caso, por exemplo, a Rede Sara já se disponibilizou em fazer um piloto e entrar na primeira fase, se for necessário. Só que dando um modelo de informação para eles, eles fazem um modelo de informação e começam a interoperar com a base nacional em uma semana, né? E eles têm capacidade técnica para fazer isso mesmo. Os hospitais e institutos federais, universitários, o INCA, né, o INTO, o Instituto Nacional de Cardiologia, os hospitais federais, os universitários, né, gerenciados pelo EBSER, a gente tem que sentar e ver qual é a estratégia e negociar um prazo para começar a estar gerando essas informações. Hospitais públicos e privados de financiamento global, que também não geram faturamento. E por último, a gente tem que ver, e a gente deu assim o prazo máximo para estar tudo isso no ar, em dezembro de 2017, que é a parte mais hardcore mesmo, né? Que é a parte de faturamento e das regras que deem conta, principalmente da APAC e principalmente da EH, né? Que são regras mais complexas. Então a gente tem que ter um tempo, porque isso não é desenvolver um sistema e colocar todas as regras lá dentro, né? Quando a gente vai fazer isso numa perspectiva de barramento de serviços, a gente tem que acoplar esses serviços de outra maneira, né? Todas essas regras nos barramentos de serviço e nesses mecanismos de gestão no estilo portal, né? Isso demora um pouco. Então o que a gente está pensando é que a gente já pode começar a implantar em março de 2016, vamos negociar, e tentar não passar de dezembro de 2017. O próximo slide vai ser um painelzinho que tem todos esses documentos que vocês têm aí, inclusive uma pesquisa sobre o conjunto mínimo de dados online, né? Essa pesquisa é para preenchimento online, vocês podem abrir até no celular se vocês quiserem depois. Ela vai ser utilizada de modo complementar, né, de outras instâncias que a gente já analisou. Essas pesquisas têm coisas ótimas. A gente tem hoje 71 contribuições nessa base de pesquisa, e a gente queria que vocês colocassem, além do que a gente vai discutir, registrasse isso dentro da pesquisa. O link da pesquisa ele deve ser divulgado para todas as instâncias, estabelecimentos de saúde, todo mundo que trabalha com esses sistemas. E ele vai estar disponível para preenchimento até o dia 30, eu acho que é final da semana que vem. A gente não vai tirar ele do ar, mas a gente quer fazer um ponto de corte no dia 30 para apresentar as informações e ele vai continuar online. Então, se vocês conseguirem divulgar esse link, a gente agradece. A pesquisa, ela vai desde... Eu vou apresentar isso depois do almoço. Ela vai desde perguntas mais básicas até dar a oportunidade de se manifestar sobre cada variável, o que está errado, o que pode tirar, o que tem que colocar. É uma pesquisa que tem umas 30 e poucas perguntas, as obrigatórias são pouquíssimas, mas é da vontade da pessoa querer colaborar ou não com o processo, de preencher, por exemplo, aqui essas variáveis, indicar cada variável que não concorda, justificar quais informações do indivíduo estão faltando, que teria que ter para fazer esse conjunto mínimo de dados. Então a gente disponibilizou uma interface para vocês poderem escrever. A gente está lendo tudo isso, tá? A gente não conseguiu sistematizar ainda. A gente está desde agosto, final de agosto, com essa pesquisa aberta e já tem coisas ótimas na pesquisa. Esse aqui é o painel. Como vocês pegaram o link da apresentação lá no começo, vocês vão ter acesso a esse painel que tem o modelo de informação, o modelo computacional, que é esse que vocês têm aí, essa apresentação, um vídeo que é da oficina do DERAC, mas depois a gente vai tentar colocar esse vídeo lá no site, daí vocês podem divulgar, e a pesquisa, se vocês chegarem aqui e clicar, vocês vão entrar nessa pesquisa pública,
para poder somar esforços aí e ajudar a gente a qualificar esse conjunto de informações. Eu queria muito agradecer a participação de todos e eu quero que todos tenham um ótimo encontro, né? E agora vamos começar a discutir com essa pequena abertura. Obrigado.